Shalom, meu povo, recordando e progressando. Shalom, shalom. O Senhor abençoe a vida de vocês e simbora. Pai, nós queremos te agradecer por todo o tempo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Abre o nosso entendimento para que possamos ouvir e entender a tua palavra, para que possamos avançar todos os dias diante da tua presença. Pai, nos dê sempre o propósito original e a habilidade, Senhor, de fazermos a tua vontade sempre. Como nós temos orado todos os dias, aonde há enfermidade, que o poder da tua cura, o reino do Senhor entre agora trazendo cura. Aonde há, Senhor, miséria, que a prosperidade do reino entre. Aonde há, Senhor, discussões, brigas, contendas, que o poder do teu reino, Senhor, e também a tua shalom se estabeleça sobre essa casa e sobre esse lugar. Pai, aonde há escassez, que a abundância do Senhor se manifeste em nome de Jesus. Abençoamos os teus filhos para essa temporada em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Simbora. É, abra aí a tua Bíblia. Nós estamos em Números, capítulo acho que 23, né? Agora. Números 23. Terminamos ontem, quando Balaão, ele vai pela primeira vez, né? E ele, pela primeira vez, ele recebe aí essa incumbência. Terminou 38. Beleza. Capítulo 23, verso 1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 cordeiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um cordeiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu altar, do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então subiu a um morro desnudo, encontrando-se Deus com Balaão. Este lhe disse: preparai 7 altares, e cada um ofereceis um novilho e um cordeiro. Preparei, perdão. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó. Vem, denuncia Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vem Israel, e dos outeiros o contemplam. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel? Quem que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste.
Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Verso 13. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não os verá todo. E amaldiçoa-me dali. Levantou-se consigo ao campo de Zofir, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu uma novilha e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Vindo ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos Moabes com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenho ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouve aclamação ao seu rei. Deus o tirou do Egito, as forças dele são como o do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisa tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu tudo que o Senhor falar, isso falarei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e levarei a um outro lugar. Porventura, parecerá bem aos olhos de Deus que dali vos amaldiçoeis. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 cordeiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um cordeiro. Veja só agora, irmãos. É interessante que ele estava levando Balaão a certo lugar. Olha, vem aqui e vê Israel. A primeira vez ele abençoou. Segunda vez, vem aqui e vê só a parte final de Israel. Ou seja, vem aqui ver o povo do fundão. Né? Porque quem sabe, olhando o povo do fundão, né, o Senhor fala, rapaz, esse povo é feio demais. Então vamos amaldiçoar. Né? Depois, ele diz, não, agora vem aqui e vê a partir de um outro ponto. Eu não sei se você consegue entender, mas o que está acontecendo aqui? Ele está tentando encontrar lugar aonde fosse visto algum tipo de situação, a ponto aonde ele conseguiria amaldiçoar. Quando nós olhamos para Balaque e Balaão, nós vamos ver um sistema aonde eles estão encontrando um tipo de brecha para poder trazer uma maldição. O sistema de Balaão, a mente de Balaão, mais uma vez eu vou dizer isso daqui, veja só. Vou abrir aqui em Apocalipse. A gente começou terça-feira falando sobre isso em Apocalipse, né? Veja, Apocalipse capítulo 2, na terceira igreja,
a igreja de Esmina, não, de Pérgamo, é Pérgamo. Veja só, a palavra Pérgamo, ele vem da palavra, né, elevado, altura, que vem da palavra purgos, que é uma estrutura fortificada. É, é interessante que para uma estrutura edificada que repele um ataque hostil, ou uma possibilidade de vingar, ou alguma coisa nesse sentido. É uma estrutura elevada, uma fortaleza, né? Essa é a palavra original. E aí vem, então, a palavra Pérgamo, que é uma cidade que está construída em uma altura elevada. E essa cidade, ela estava, ou seja, a igreja de Pérgamo, ele estava no meio onde Satanás habita. Então, uma das questões é que a igreja de Pérgamo estava onde Satanás habita. E aí o ponto aqui, ele diz o seguinte: eu conheço as tuas obras e tal, né? É, ele está com a espada afiada, conheço que habitas no lugar onde Satanás habita, que não negou o nome, ou seja, no meio de tanta aflição, no meio de tanta confusão, no meio de tanta pressão, eles continuaram, né? E o servo, o Antipas, ele sofreu um martírio e aquela coisa toda tal, mas ele diz assim, olha, todavia eu tenho que algumas pessoas, pois, tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensina Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel. Uma das primeiras coisas que ele diz é aqueles que faz com que seja encontrado brecha. E é exatamente agora o terceiro ponto, ou o terceiro lugar. O terceiro lugar é em Peor. Peor significa uma fenda, uma boca, um bocejar. Ou seja, é em Peor que lhe dá o fato que agora, veja só isso daqui. Quando nós vamos pular o 24 e depois nós voltamos a 24, você vai ver ali que agora o castigo do Senhor vem em Baal Peor. Olha o capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, Sitim é as acácias, ou o lugar das acácias, né? A madeira de acácia. Começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Como assim se prostituir com os filhos das moabitas? Eles estavam ali tentando fazer coisas, eles estavam ali é, tentando achar uma brecha, mas de repente aparece as paniquete e as periquete moabita e eles começam a se prostituir assim do nada, né? Do nada. Será que foi do nada? Em Números nós não temos essa referência, mas em Apocalipse nós temos. Quem que passou a estratégia? Balaão. Balaão foi o cara que passou a estratégia para que eles pudessem pecar e, pecando, a maldição vinha. Por isso ele diz: só fale o que eu falar. Observe isso, só um pouquinho, vamos. Então, nesse caso, nós vamos ver o quê? Que Balaão, ele estava ensinando estratégias físicas ou entrando e ensinando estratégias também espirituais, a fim de que Balaque encontrasse uma, uma posição como amaldiçoar Israel. Porque ele estava dizendo, olha, já que não pode amaldiçoar, mas faz desse jeito, porque aí eles auto se amaldiçoam. Eles entram em um estado de pecado e nesse estado de pecado a maldição vem sobre a vida deles. Então esse foi, ou essa é a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é aqueles que vivem
armando ciladas, ou aqueles que mostram as brechas, aqueles que trazem as brechas, aqueles que expõem as brechas, aqueles que estão sempre trazendo a acusação contra os irmãos, fazendo com que essas acusações sejam vistas, ou seja, os que expõem e os que ensinam os tropeços para que o inimigo consiga prevalecer contra a igreja. Essa é a parte, né? Ou esse é uma das características de Balaão. Então veja, ó, as Moabitas, verso 2. Então convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todo os cabeças do povo e enforca o Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate o homem da sua tribo que se juntou a Baal Peor. Eis que um homem das filhas de Israel veio e trouxe seus irmãos, uma midianita, perante os olhos de Moisés e todas as congregações de Israel, enquanto eles choravam diante de toda a tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e o atravessou, o homem israelita e a mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou de entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre o povo de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz e de paz, deixa eu coisar aqui, peraí. E ele e a sua descendência, depois dele, terão aliança de sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome da israelita que lhe foi morto com a midianita era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna de Simeonitas. Olha os Simeonitas aí de novo, né? O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi. E é interessante que a palavra Cosbi significa a minha mentira. Ou seja, a mentirinha, né? Que era também líder paterna da casa dos midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligirei os midianitas e os ferirei, porque eles vos afligiram, e a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmão deles, que foi morto no dia das pragas, no caso de Peor. Então aqui você vai ver agora que há uma bagunça aqui, e é exatamente aqui que começa, então, os levitas se tornarem os primogênitos, ou seja, eles entram como primogênito do Senhor. Esse é um dos casos que aparece aonde eles, pelo zelo de Finéias, eles se tornam agora, né, em lugar dos primogênitos. Lembrando que os primogênitos eram do Senhor e agora os levitas passam a estar no lugar dos primogênitos por causa disso que ele fez. Então, de fato, aqui, se nós voltarmos para o capítulo 23, nós vamos ver agora pela terceira vez, 24, né? Pela terceira vez, ele vai lá amaldiçoar. E ele não amaldiçoa, ele abençoa, e ele lança uma profecia, né? Uma profecia falando da estrela de Jacó. Mas agora, concluindo, né, no sentido assim, o que nós estamos trazendo
trazendo essa conclusão acerca da doutrina de Balaão, é o que? É uma característica daqueles que consegue ou alimenta ou traz as brechas. A palavra peor significa uma fenda. Então é em Baal Peor, o Senhor das lacunas, o Deus aonde traz as lacunas, ou aquele onde entra pelas frestas, aquele que encontra as frestas para poder então amaldiçoar o povo. Ali foi um culto, né, um culto idólatra, que não foi só um momento de prostituição. Ali, então, era um momento de prostituição carregado de orgias, carregado de idolatria, que por ser um culto, carregado, então, de promiscuidade. Por isso, você vai ver lá que ele diz, os que ensinam a Balaque a armar cilada e praticam, né? Voltando lá para Apocalipse, comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Então, são três coisas que nós vamos ver: os que ensinam a armar cilada, os que induzem a prática da prostituição e os que levam a prática da, da, da idolatria. Ele não entra em covardia, ele está debaixo de uma pressão. Seria um carnaval. Seria mais ou menos isso. Veja só, olha a pressão aqui. Ele vem, a terceira vez, ele vem e, e vai fazer a mesma coisa, amaldiçoar. Aí ele profere a palavra que lá no 24:15. Então proferiu a palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Peor, palavra do homem dos olhos abertos, palavra daquele que ouve ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, porém de olhos abertos. Vê-lo, mas agora, contemplai, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos também serão possessões, mas Israel fará proeza. Jacó será o dominador e exterminará os que restam das cidades. Veja só, irmãos, aqui na verdade é uma profecia messiânica. Entendeu? Ele está falando de Jesus. Viu Balaque, a Amaleque, proferiu sua palavra e disse, viu Balaão. Então ele profetizou contra os moabitas, contra os amalequitas, contra os quenezeus, o cara profetizou contra todo mundo, né? Contra todo mundo. Tá. Isto. Aí, verso 25, então Balaão se levantou e se foi, voltou para a sua terra. Também Balaque foi pelo seu caminho. Então parece que tudo ficou bem, mas não ficou bem. Você entendeu? Nada ficou bem. Mas olha a situação aqui. Estou tentando achar o versículo aqui. Verso 10 do capítulo 24. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. E eu dissera que te cumularia de honra, mas eis que o Senhor te privou delas. Olha o negócio aqui. O cara chega, meu irmão, fica irado, dá uma rapaz, se eu te pego, você rebenta a tua cara. É mais ou menos assim. Mas, ó, eu vou dizer uma coisa. O Senhor te privou das honras. Olha a sacada aqui. O Senhor te privou de receber tudo isso. O Senhor não quis que você recebesse. Você entendeu que ele começa agora a jogar
Balaque começa a jogar Balaão contra Deus. Eu queria te dar honra, meu irmão, mas Deus não quis. Deus não quis que você recebesse tudo isso. Eu te daria um monte de coisa, mas Deus não quis. Verso 12: Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste? Disse: Ainda que Balaque me desse uma casa cheia de prata e ouro, não poderia transpassar o mandato do Senhor, fazendo-lhe de mim, mesmo bem ou mal. O que o Senhor falar, isso falarei. Agora é isso que vou ao meu povo. Vem avisar-te de que farás esse povo nos últimos dias. Aí ele lança uma palavra profética, né? Mas entenda que é, aqui ele vinha trazendo, né? E colocando algo aqui. Eu vou entrar no ponto que eu quero entrar dessa característica, mas eu estou colocando aqui com vocês alguns pontos para que a gente entenda o movimento de Balaque, de Balaão. Agora vamos ver alguns outros textos. Nós hoje vamos ver bastante textos e aí depois a gente faz uma conclusão. Vamos lá. Abra aí em Deuteronômios 23. Deuteronômios 23 de novo vai contar esse fato, mas agora é uma recordação. Lembra-se, queridos, lembra-te que o livro de Deuteronômios, vamos lá, o livro de Gênesis é o livro do começo, dos começos. E o livro de Gênesis termina, então, na história de José no Egito. Então, ele vai falar da Gênese de todas as coisas, passando ali por Adão, por todas as famílias, por Noé, de Noé, sete entrando ali na sete não, perdão, sem Cã e Jafé. Então a gente vai pegar ali a família depois, a restauração da terra, aí a gente vai pegar a linhagem de maldição de Cã, depois o Sem, a gente vai ver que são semitas, e Jafé é uma outra linhagem que vai paralela aí. De Sem, nós vamos ver então o chamado de Abraão. Abraão, então, a gente vai andando, 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 e a gente vai encontrar ali, né, Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos, e termina então o livro de Gênesis. Depois, então, a gente vê o começo, já 430 anos eles estavam presos no Egito, aí nós começamos, então, o Êxodo. O Êxodo, então, é a saída, é esse tipo de situação onde o Senhor estava conduzindo eles para fora, tem algumas leis, alguns mandamentos, depois Números e Levítico, nós vamos ver a contagem do povo em Números, e Levítico, as leis morais, sacrificiais, as leis éticas, as leis que o Senhor tinha dado. E aí, então, nós vamos ver o livro de Deuteronômios. Deuteronômios é o resumo de tudo que eles tinham feito em 40 anos. Deuteronômios agora é a despedida. Então, Êxodo é um livro, mas quando a gente, perdão, Gênesis é um livro, quando a gente pega Êxodo, Números e Deuteronômios, ou Êxodo, Número e Levítico, é como o fato que estava acontecendo. Mas Deuteronômios, não, 40 anos já tinha se passado. E eles estavam agora recontando a história, porque Moisés estava saindo de cena e Josué estava entrando em cena. Eles estavam agora indo para a conquista. Eles novamente iam parar aos 40 anos, aquela geração teimosa tinha morrido, e agora eles entram agora para a terra de Canaã. Então agora é a recordação dos fatos que tinha acontecido em Números. Deuteronômio 23, verso 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos, olha que interessante, aqui é uma lei, ele está refazendo uma lei. As pessoas que são excluídas das santas convocações. E aqui Balaão é citado. Interessante isso, né? Então, quem não pode entrar na santa convocação? Aqueles que têm o testículos esmagado. Os homens que têm problema no testículos não poderiam entrar na santa convocação. Ou seu membro viril, ou cortado o seu membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor.
nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Ou seja, ninguém que foi feito fora da aliança tinha autoridade de entrar na Assembleia do Senhor. Nem o bastardo entrará na total, nem a sua 10ª geração. Nenhum amonita, moabita entrará na Assembleia do Senhor. Ou seja, ninguém que era de... Tá, depois lembra que a gente fala. Pode ser na segunda, que a gente... Segunda? É, segunda. Vou ver se eu acho que eu vou estar. A gente faz na segunda a perguntas e respostas. Ele diz assim, ó, nenhum dos amonitas, os filhos de Amon, perdão, e nenhum dos filhos de Moabe, eles entrarão na Assembleia. Por que eles não entrarão? Porque não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando eram do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Peor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor, Deus, não quis ouvir Balaão, antes trocou em bênção a maldição. Então, aqui em Deuteronômios, ele é mencionado de novo. O testículo, porque o homem carrega a sua semente. Isso daqui a gente sempre fala, por que só homem era sacerdote? Isso daqui é o meu ponto de vista. E por que a circuncisão era marca com os homens? Né? Eu sei que existe uma linha aí que diz que as mulheres eram marcadas por dentro, né, selada na relação sexual, aquela coisa toda, meu irmão, para mim é viagem judaica, né? O que o Senhor marca, o que a gente tem na Bíblia, né? Extra Bíblia é outra coisa. O que a gente tem na Bíblia, né, fora da Cabala, os cabalistas que então, coisa, né? O que o Senhor tem na Bíblia é que a marca da circuncisão foi com o homem, e desde do começo é com o homem. E as feministas judaicas, né, que se aguente, mas a marca foi com o homem. Igual foi a marca que foi com o homem? Foi no aparelho reprodutor. Ou seja, não, a circuncisão, para quem não conhece, é como se fosse uma cirurgia de fimose. Arranca-se a pele sobressalente do aparelho reprodutor masculino, e ali então era a marca da circuncisão. Aí a gente pergunta, por quê? Por que que o Senhor deixou essa marca? Por que que o Senhor deixou isso? E por que que quem não tinha o testículo, ele não poderia? Porque aí eu entro que o gerar era a marca da aliança. Tudo que era gerado desse homem, tudo que esse homem tinha como liberação, a semente que saía desse homem era uma semente que estava dentro da marca da marca da aliança. Então, quando esse homem entrava diante do Senhor, ele não só apresentava ele apresentava ele e todas as gerações dele. Isso daqui para mim é tremendo, né? Não sei quanto para vocês, mas para mim, meu irmão, o homem que se apresenta diante do Senhor, ele santifica ele e a semente dele. Por isso a gente fala das bênçãos geracionais. Veja só, meu irmão, quando a gente está aqui, né, eu estou adorando o Senhor e eu estou renunciando a maldade, a iniquidade, né, os homens posicionados, eles estão santificando o seu saco de semente. Né? Me entenda com bons ouvidos. Ou seja, eles estão ali, o seu depósito de semente, a sua sementeira, está sendo totalmente santificada também. Então, toda semente que sai desse homem sai santificada, visto que é o homem que transfere o pecado original e não a mulher. Por isso, a marca deveria ser no homem, no aparelho de gerar, porque é aqui que vem o pecado original. Se houvesse possibilidade de uma mulher gerar sem o sêmen masculino, nós teríamos de novo pessoas sem pecado. Né? Um caso desse foi Jesus. Ele veio do útero de Maria, mas não do sêmen de José. Você entendeu? Porque é o homem que transfere o pecado original. Não é que a mulher não tem pecado, mas a transferência
geracional vem do homem. Então, o homem que tinha o testículo cortado, ele não poderia entrar diante do Senhor, porque ele não santifica a sua geração. Essa é a minha ideia, gente. E daqui digo eu, né? Isso digo eu. Sim. Por isso, meu irmão, o homem, ele está sempre ligado à perversão, porque ele amaldiçoa a sua sementeira, para nunca ter a semente santa. Você entendeu? O homem está sempre contaminando a sua semente. Você vai ver o homem, o que mais pega? Prostituição, problemas sexuais. Por quê? Por causa disso. Porque é ali que a semente está contaminada. Sim. Amém? Vamos lá, então. É, um outro ponto aqui, agora que aparece Balaão de novo, está lá em Josué capítulo 13. Josué 13 e Josué 24. Josué 13, verso 20, 20 verso 20, diz assim: Bet-peor, os faldas de Pisga e Bet-Gesismote, e todas as cidades do Planalto e todos os reinos de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requer, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão. Agora veja só, Balaão foi morto aqui na conquista. Balaão foi morto à espada quando eles entraram e conquistaram a terra. Entenda que o cara estava com medo no tempo de Moisés, né? Houve todo aquele atrapalho, eles livraram do negócio. Mas quando chegou Josué, meu irmão, Josué matou tudo, né? Josué passou a espada em tudo, né, com a galera ali. Eu acho que foi Josué. Não, deixa eu ver aqui, né? Às vezes estou falando alguma coisa, às vezes foi Moisés, eu não estou sabendo. A herança que foi distribuída por Moisés, mas a herança foi destruída, mas foi a conquista ali. E Josué, eu vou dizer Josué, porque Josué que era da linha de combate. Moisés não combatia, né? Josué que era o líder do exército ali. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Peor, o adivinho, com outras mais que mataram. Agora no capítulo 24, verso 8. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, outros, porém, os entreguei nas vossas mãos e possuí a terra e o destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Peor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar. Assim vos livrei das suas mãos. Então, veja, isso daqui é antes de passar para Jericó. Antes de passar de Jericó. Mas isso daqui foi antes, né, de passar para Jericó. Por isso que fica esse ponto, né? Beleza. Outra vez onde aparece a palavra Balaão, está lá em Neemias. Neemias, capítulo 13, verso 1 e 2. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, já foi escrito, os amonitas e os moabitas
não entrasse jamais na congregação de Deus, porque não tinha saído o encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para o amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então veja só, aqui em Neemias havia uma mistura de povo, e nessa mistura que entra um negócio interessante. Neemias, o povo estava todo misturado, e eles voltam e dizem: meu irmão, separe o povo. Porque os sacerdotes estavam casados com essas mulheres. Havia uma bagunça. Veja que os estrangeiros estavam sendo colocado como junto, e Tobias, que era um dos sacerdotes, não quis se separar. Você entendeu? Ele era casado, né? Se ele fala, acho que ele era casado com umas, e deu um rolo lá. Eu sei que eles estavam reestabelecendo, Neemias estava restabelecendo, e viu que as moabitas e as amonitas tinham parte com os filhos de Israel. E eles falaram: olha, quem é casado com moabita e amonita, separa, manda embora essas mulheres, porque há um decreto que elas não têm parte na casa do Senhor. Elas não podem entrar por causa de duas coisas. Gente, pega de novo isso daqui, por causa de duas coisas. Porque eles não vieram com pão e vinho e porque alugaram Balaão. Isso daqui é muito interessante. Eles não serviram Israel quando estavam passando. E, além disso, fizeram eles pecarem. Vamos lá, continuamos. Outra vez que aparece a palavra Balaão, está lá em Miqueias, capítulo 6. Verso 4. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, te remi. Enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora a quem a que manicou Balaque, rei de Moabe, e dos que lhe respondeu Balaão, filho de Peor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para conheças os atos de justiça do Senhor. Então, mais uma vez, veja que, irmãos, a palavra de Balaão era uma palavra poderosa. Aqui que eu quero que você pegue o manto. Por que o Senhor precisou transformar em bênção a palavra que seria maldição? Porque teria muito peso sobre Israel a palavra de Balaão. Entenda que a palavra de alguém que... Miqueias capítulo 6, verso 4 até o 5. Veja só, a palavra profética de alguém que é crente, meu irmão, tem um poder de amaldiçoar alguém também. Então, o que nós estamos mais vendo são os crentes feiticeiros armando tropeço contra os irmãos. Entenda? E essas pessoas são contadas como Balaão. Entenda. Esse é o ponto que a gente vai chegar. Próximo. Segunda Pedro, capítulo 2. Verso 12. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da justiça, que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalaram nas suas próprias mistificações. Então, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engorda a alma, inconstantes, tendo o coração excitado na avareza,
filhos malditos. Veja só, queridos, quem que Pedro está dizendo? Pedro está falando dos ímpios? Não. Pedro está falando dos falsos mestres. Pedro está falando daqueles que estavam dentro da igreja. Pedro estava falando daqueles que estavam assentados como um, um como que eu posso dizer? Pedro está falando daqueles que estavam juntos com a igreja. Volto então de novo. Vamos ler do começo para ficar entendido, né? 1 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem a soberania do Senhor, o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamados o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e sobre a destruição não e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno, e os entregou a abismos de trevas reservado para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpio, e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo posto como exemplo a quanto venha a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque estes justos, pela qual via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que seguiam a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Olha quem são esses. Menospreza qualquer governo. Esse aqui está em 2 Pedro 2. Agora no verso 10. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferiram contra eles juízos infames na presença do Senhor. Então ele está falando, sabe? Essas pessoas são avarentas, são insubordinadas. Esses mestres, eles ajuntam para si mesmas pessoas e eles são difamadores. Eles não têm problema em difamar os superiores, eles não têm problema de difamar a autoridade, eles não têm problema de falar mal dessas pessoas. Por quê? Porque eles são piores do que os demônios. Olha só, queridos. Eles são piores do que demônios, porque o próprio Satanás, ele não se atreveu a proferir palavras. Você entendeu? Os anjos, perdão, vamos colocar aqui, que nas paixões, né, famadores, ao passo que, embora força, não falarem contra juízo infame na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feito para presa e destruição, falam mal daquilo em que são ignorantes, e na sua destruição também hão de ser destruídos. Ou seja, aquilo que eles estão plantando, aquilo que eles estão difamando, naquilo que eles estão armando o laço, é nisso que eles cairão. Olha só o que o Senhor está dizendo. Essas pessoas, elas são piores do que demônios, porque os demônios eles não entram diante do Senhor amaldiçoando ou falando, pelo contrário. Mas esses não, eles estão proferindo palavras, eles estão sempre amaldiçoando os superiores, eles estão sempre proclamando palavras contra as autoridades. Eles serão destruídos naquilo que eles estão proferindo destruição. Recebendo injustiça por salário de injustiça, que praticam, considerando com prazer as suas luxúrias carnais em pleno dia.
quais nódoa e deformidade eles se regalam nas suas próprias manifestações, enquanto banqueteiam junto convosco. Ou seja, eles estão aí junto com vocês. Eles sentam na mesa de vocês. Eles são, entre aspas, irmãos. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciável no pecado, engordam almas inconstantes, engordam almas inconstantes. O que é engodar? Eles lançam engano em almas inconstantes. Eles estão ali sempre falando, eles estão ali sempre manifestando, eles estão sempre ali buscando uma alma inconstante para poder enganar e chamar para o seu lado. Tendo o coração excitado na avareza, filhos malditos, abandonaram o reto caminho e extraviaram segundo pelo caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o prêmio da justiça, da injustiça. Ou seja, eles são como Balaão, que estavam ali, receberam uma ordem do Senhor, mas eles ficaram avarentos, os olhos estavam cobiçosos, eles estavam cobiçando entrar em lugares, eles estavam cobiçando posicionamentos, eles estavam querendo crescer, eles estavam querendo ser alguém, e em cima disso, eles entraram no caminho de Balaão. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga. Falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Então aqui a gente já vê mais um sinal de Balaão. Balaão, ele está ali agora juntado como os falsos profetas. Mas como foi falar? Mas como assim falso profeta se ele era um verdadeiro? Porque um falso profeta, querido, não é aquele que profere mentira. Um falso profeta é aquele que perverte o caminho. Pega essa. Um falso profeta, ele pode ser um verdadeiro profeta e um dia começou a perverter o caminho. Lembra o que é perverter o caminho? Ele começou a excitar, ele começou a andar. Isso daqui é um falso profeta. Nós podemos ver um falso profeta na figura do profeta velho. Ele era um profeta, ele estava ali como um profeta, ele foi um profeta usado pelo Senhor. Mas o dia que surgiu um novo profeta, porque ele já estava envelhecido nas suas doutrinas, ele começa agora com o coração excitado, dizendo: não, o Senhor disse, aonde o Senhor não disse. Então ele se torna um falso profeta porque ele faz o povo desviar o caminho, mesmo sendo um profeta verdadeiro. Entendeu a sacada? Todas as vezes que o meu coração se fere, todas as vezes que o meu coração se chateia, todas as vezes que eu estou ferido, eu me torno um falso profeta. Por quê? Porque eu vou perverter o caminho dos irmãos, eu vou encontrar os irmãos inconstantes, eu vou engodar a alma daqueles que estão titubeando e não estão firmes. Eu virei e fisgarei o coração dessas pessoas com as minhas feridas. Esses são os falsos profetas, esses são os Balaãos. E por último, o texto, né? Nós vamos ver o texto agora de Judas. E depois a gente tem um texto de Apocalipse que a gente já leu. Sim, eu vou um pouco mais do que isso. O falso profeta, eu vou passar, né, a questão do que eu entendo do profeta. O falso profeta é o profeta que está conectado a um sinal errado. Esse seria um falso profeta. Veja só, em Judas só tem um capítulo, ele está falando do exemplo da punição dos ímpios. Verso 10. Estes, porém, quando a todos os que não entendem difamam, e quanto tudo que compreende por instinto natural,
veja só, mais uma vez ele está associando Balaão aos difamadores. Aquilo que eles não conhecem. Por que eles não conhecem? Se tornaram ignorantes. Por que se tornaram ignorantes? Porque o coração deles se tornaram nulos, porque estão feridos. Entendeu? Eles estão cobiçosos, ou seja, eles anseiam nas suas cobiças naturais, eles olham pelas suas cobiças naturais. Por quê? Porque eles estavam ansiando algo e foram reprimidos nessa visão avarenta de vida, ou nos seus desejos avarentos, foram reprimidos. No caso aqui, quem reprimiu Balaão? O próprio Deus. O próprio Deus várias vezes reprimiu Balaão, segurou, limitou, ele disse, não, não faça, não faça, não faça. Por que Deus estava fazendo isso? Porque ele ia fazer, ele estava tendente a fazer, mesmo que, olha só, querido, mesmo que ele não tivesse consciência do que faria, Deus já sabia da instabilidade do coração de Balaão. Deus sabia que o cara não aguenta pressão. Então, veja só, qual é a dificuldade desse tipo de profeta ou profético? São pessoas que não foram provadas na dor. Gente, preste atenção nisso, pelo amor de my God. Por que o Senhor nos leva a níveis extremos, muitas vezes? Porque um ministro, um ministério, um líder, principalmente um apóstolo e um profeta, que não aguenta pressão, eles entregarão seus irmãos. Preste atenção. Quem foi, né? Vou até coisar aqui. Então, veja só, todas as vezes que eu entro como uma autoridade, todas as vezes que eu entro como alguém e eu não aguento pressão e me torno um cobiçoso, eu vou perverter o caminho dos subordinados. Você entendeu? Quantos soldados a gente via falando isso, né? Cara, meu Deus, tá dando vergonha de fazer parte disso, né? Tenho vergonha de fazer parte disso. Por quê? Porque exatamente esse é o ponto. Quando as autoridades se corrompem, quando eu, como uma autoridade, me corrompo, eu vou pervertendo o caminho, ou seja, eu vou tirando os que me seguem do caminho. Então, esse é o problema. Quando você encontra, né, agora estamos falando da questão profética, um profeta que ele tem o coração já ligado a feridas, ele não conseguiu transpor feridas, ele vai perverter o caminho de todos aqueles que andam com eles. Por quê? Porque ele vai trazer esse sentido profético, essa atmosfera profética. E ele vai começar a ensinar esses irmãos a armar cilada. Ele não faz, ele ensina as pessoas. Você entendeu? Ele não faz, ele vai estar quietinho. Mas dele vem o sinal. E as pessoas debaixo desse sinal começam a fazer. Começa a fazer. Mas ele em si está de boa, estou tranquilo. Meu coração está limpo. Será que está limpo? E as pessoas que andam junto, as pessoas que estão agregadas junto, começam a movimentar. Foi o que aconteceu. Balaão fez alguma coisa? Não, Balaão está tranquilaço, meu irmão. Foi lá, fez o sacrifício, fez tudo. Se nós não tivéssemos, vamos lá, eu não sei vocês aqui, mas vocês nunca conseguiriam, não é nunca, né? Perdão. Muitas vezes nós não conseguimos entender por que Balaão fez tudo isso. Porque Balaão é contado como isso lá em Apocalipse. A doutrina de Balaão, o que Balaão fez de errado? Você entendeu? Balaão não fez nada de errado. O cara abençoou, 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 abençoou. Entendeu? Ele foi lá, tal, mas o que Balaão fez de errado? A gente não consegue ver o erro de Balaão. Ninguém consegue aqui ver na Bíblia o erro de Balaão. Se terminasse só na história, se Apocalipse não contasse, e se os textos que a gente falasse aqui não contassem, nós nunca descobriríamos o erro de Balaão. Então, esse é o ponto. Que quem está na atmosfera de Balaão, meu querido, a gente vai para Judas ainda, quem está na atmosfera de Balaão, ele ensina os irmãos, ele não aparece. Ele é o sinal. Ele é o que lança estratégia. Ele é o que fica falando com os irmãos e falando e trazendo confusão.
ele distorce a conversa. Como a pessoa já está ferida, vamos supor aqui, vamos colocar aqui, 3 pessoas. Eu, o profético quebrado e a outra pessoa. Essa outra pessoa está com raiva de mim. E ela tem contato com esse profético quebrado. Tudo que esse profético falar para essa pessoa, ela vai acreditar, porque ela não vai vir falar comigo, porque ela está com raiva de mim. Então, tudo que esse profético falar vai ser válido. Entendeu? Então, veja só, a gente esses tempos teve umas experiências assim, exatamente nesse ponto, né? A gente começou a falar algumas coisas, mas que não tinha nada a ver com o que chegava no ouvido das pessoas. Né? Tinha nada a ver, meu irmão, nada a ver. E estava chegando no ouvido das pessoas, muitas outras coisas. E não era o que a gente estava falando. Você entendeu? Mas, por quê? Porque não vai chegar até nós, ninguém vai falar com a gente. Entendeu? Porque ele não está legal com a gente. Então, veja só, onde eu quero que vocês entendam aqui? Balaão, ele é um sistema de corrupção de informação ou estratégia de guerra que faz com que as pessoas comecem, o corpo comece a tropeçar. Entendeu? O corpo tropeça por causa de Balaão. Então, são pessoas que não necessariamente têm que ser profetas, mas são pessoas que estão no âmbito profético que eles começam a ensinar e cavar brechas. Vamos só ler o último texto aqui e a gente fala nisso aqui, terminando. Este, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompe. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movido pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e percorreram na revolta de Corá. 3 pontos. Caminho de Caim, ganância de Balaão e rebelião de Corá. Então, veja, aonde então nós vamos ver? Aonde se move o coração de Balaão? Ganância. Pessoas que estão com o seu coração gananciosos. Ah, mas como assim gananciosos? A pessoa está querendo dinheiro? Querido, a ganância não é só dinheiro. A ganância é a condição de querer subir, crescer, sede de poder. Ela quer crescer, ela quer ser alguém, ela quer. Então, isso é um coração ganancioso. Então, bora lá. Qual que seria, então, na íntegra, para mim, a atmosfera de Balaão? Aquelas pessoas que, por um momento, estavam dentro, ouviam o Senhor, mas permitiram que o seu coração se enchesse de ganância por causa da pressão da corrupção, a pressão do externo para o interno. Eles estavam ali e foram pressionados a entrar em um sistema. Eles foram pressionados a entrar dentro de algo. E dentro dessa pressão, e já tinha a sua ganância de coração, eles foram envolvidos e começam agora a armar cilada, ou seja, falar como tem que ser. Ou seja, começa a incitar. E aqui é um ponto, irmãos. Por que é um ponto? Porque eles vão fazer com que as pessoas caiam em erros. Veja, eles são os provocadores de brechas. Entenda. Irmãos, muitas vezes nós não temos a brecha, assim dizendo. Mas o diabo, ele cava a brecha para que ele possa operar. Foi isso que aconteceu com Israel. Tem maldição contra Israel? Ah, não tem? Então vamos lá. Jogamos a idolatria no meio deles, jogamos a promiscuidade, jogamos a imoralidade. Pronto, agora tem brecha. Então são os cavadores de brecha
são aqueles que ficam sondando para ver onde o irmão vai cair. Entendeu? É aqueles que ficam lançando para ver aonde a maldição vai repousar. É aqueles que ficam proclamando ou instigando o irmão a entrar num nível de mágoa, de ressentimento, de ódio. Pronto. Deixa eu dizer, às vezes a maior brecha que tem é essa, sabia? A gente não vê. Ah, mas apóstolo, eu não faço nada. Mas por que eu estou sendo bombardeado? Porque tem mágoa no coração. Então, se tem mágoa no coração, existe uma maior brecha na tua vida. Então, quem são esses? Aqueles que ficam cavando brecha, abrindo fendas. Baal Peor, o Senhor das lacunas, das fendas, dos buracos. O Senhor que age nos buracos causados, nas frestas da nossa vida. Então, Balaão é aqueles que ficam incitando as pessoas, fazendo com que essas pessoas fiquem tentando caçar brechas para amaldiçoar o povo. São os provocadores de brechas. Exatamente. Como que a gente pode falar? Agora vamos ver aqui. Como que a gente vê isso? Sabe aquela pessoa que esteve próximo de alguém? E uma pessoa que está próximo, ela vai ter informações não erradas. Vai ter informações. Às vezes não é informação errada. Tem informações. Vamos lá. De repente, eu caminho junto aqui com uma pessoa. Aí eu vejo, às vezes ela tinha avareza. Ele era avarento, né? Então, quem é avarento não aguenta pressão. Então, ele era uma pessoa avarenta. Ou seja, ele já estava ali. Por que ele foi fazer ali? Porque os príncipes foram lá. Então, é uma pessoa que está sempre debaixo. Vê, é um profeta que está sempre debaixo de uma pessoa influente, que traz uma influência. Ele não é influente. Entenda aqui, queridos, olha a posição. Jezabel é influente. Balaão não. Balaão não é influente. Ele anda com quem é influente. Ele precisa de um influente para andar com ele. Ele é só o sistema de entrega. Ele é o sistema que fica entregando os irmãos para que esse influente, Balaque, quebrasse o povo. Balaão não fez nada. Entendeu? Balaão não fez nada, gente. Nada, 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 nada. Balaão não lutou. Balaão não amaldiçoou. Balaão não fez nada. Mas ele ensinava a Balaque, que fazia tudo. Então, Balaque jogou as mulheres, Balaque levou a idolatria, Balaque fez tudo. Então, como a gente vê o sistema de Balaão? Ele é diferente de Jezabel. Jezabel é profeta. Entendeu? Mas Jezabel é a pessoa influente. Jezabel é a própria pessoa que está ali se rebelando, fazendo, lutando contra. Agora, Balaão não. Balaão é tranquilo. Você não vê pecado em Balaão. Você não vê mal em Balaão. Mas ele está incitando o coração das pessoas a se voltarem contra. Entende? Ninguém está vendo ele fazer nada. Você olha para ele, mas o que ele está fazendo? Nada. Mas ele está incitando. Ele fica ali incitando, olha, faça assim, olha isso daqui. Nossa, você viu que essa pessoa fez isso? Olha, você viu que ele falou isso? Olha. Então ele fica fazendo isso, incitando o coração dos irmãos. E aí, quando o meu coração está incitado, eu fico cheio de ódio. E quando eu fico cheio de ódio, entra a prostituição e a idolatria. Toda pessoa que está carregada de ódio, a alma dessa pessoa, ela entra nos vazios e nas lacunas. Então ela entra na idolatria, por quê? Porque o culto ali já não é recebido pelo Senhor. Alguém que está com o coração cheio de ódio, como que o Senhor vai ouvir esse culto? E dois, essa pessoa passa a carregar a linha da feitiçaria, que é a imoralidade. Porque ela começa a se tornar feiticeira. Ele contamina. Ele é um contaminador de coração. É como se fosse mais ou menos a mesma frequência de Absalão. Para mim, caminha junto.
Ele rouba o coração das pessoas, incitando as pessoas, mas você não vê. Mas, de fato, Absalão ainda queria se tornar rei. Balaão não. Você entende agora uma outra vertente? Não é igual Jezabel, porque Jezabel está em cima, liderando. Não é igual a Absalão, porque Absalão está por detrás, fazendo para tomar a liderança. Entendeu? Ele não aparece. Jezabel é na frente, através de mentiras, enganos, contaminações. Balaão, ou Absalão, ele é escondido, mas uma hora ele toma o poder. Mas a Balaão não. Balaão ele não tem intenção de tomar o poder. Ele tem intenção de armar ciladas, fazer com que o corpo de Cristo tropece por causa da sua avareza. É um Judas. Você entendeu? Ele passa a ser um Judas. Ele não queria o lugar de Jesus. Ele estava ali com o coração cobiçoso, ele estava ali cheio de cobiça, porque estava cheio de grana, né? E ele viu que não receberia mais nada, então ele entregou por um preço. Então ele passa a entregar os irmãos, porque ele não aguenta a pressão. Entendeu? Então, dentro disso, o que que nós... É, verdade, ele só arma cilada, ele só é um sistema de cilada. O que que nós precisamos entender? Primeiro, se estamos sendo Balaão, se estamos sendo aqueles que armam ciladas, ou seja, exemplo, já falei isso aqui várias vezes, irmãos, se eu, Éder Gregório, o meu grupo aqui, começar a falar do apóstolo Joseí, muitos vão acreditar. Por quê? Porque eu ando com ele. Você entendeu? Eu sou o cara que caminha com ele. Então, se eu começar a falar, nossa, rapaz, o apóstolo, nossa, eu vi ele tratando uma pessoa, meu Deus do céu, né? Nossa, o apóstolo. Ou seja, eu não consigo amaldiçoá-lo e não consigo fazê-lo pecar, mas eu consigo armar uma cilada contra ele. Entendeu? Então, o ponto aqui de Balaão é isso. Eu não consigo fazer nada, cara, porque essa pessoa tá, o apóstolo está caminhando certinho, está caminhando no Senhor, tá isso, mas eu consigo pegar fatos que eu vejo que não é um pecado, mas é um comportamento que eu posso tentar difamá-lo. Ah, o cara é ignorante. Nossa, o cara é isso. Ó, você viu? Ele tratou mal. Nossa, as pessoas chegam para o apóstolo só dá espada, só bate, né? O apóstolo não sei o quê. Mas eu não vou falar. E aí eu começo a trabalhar esse ponto. Então eu vou fazendo o quê? Eu estou armando ciladas para que os meus irmãos comecem a perder o caminho do Senhor. Agora entra o quê? As pessoas começam a ficar escandalizadas. E nesse escândalo, eu tiro as pessoas do caminho. Aí eu abro porta para a maldição operar. Entendeu? Então veja só, eu começo a falar, eu desvio o coração do povo, mas irmãos, eu desvio o coração do povo para quem? Entende o negócio aqui? Vamos supor que eu estou aqui, aí vocês estão aqui. Tudo bem. Eu estou indo aqui, mas de repente eu começo a difamar essa pessoa. Tranquilo. Mas eu não dou nenhum fundamento. Qual foi o fundamento que Balaão deu? Nenhum. Ele só incitou, porque ele só queria satisfazer a sua avareza, a sua ganância, receber a honra. Então não é uma pessoa que está dizendo assim, veja só, ó, irmão, cuidado com isso daqui, porque isso daqui, olha, vai para esse caminho aqui. Esse caminho você vai andar com o Senhor, cuidado com esse caminho. Não, é só assim, cuidado com isso, olha essa pessoa, pipipi, tá, e deixa a pessoa no limbo. Tá, mas o que eu faço agora? Não sei.
Você entendeu? Eu só estou incitando essa pessoa a ficar com raiva. Mas depois que a raiva ceder no coração dessa pessoa, essa pessoa vai, vamos supor, vamos colocar no lado natural, sair da igreja. E depois que ele sair da igreja? Eu não tenho mais parte com isso, eu só falei a verdade. Ele saiu porque ele não aguentou. Você entendeu? Então, eu fiz com que esse irmão, eu cavei uma brecha no coração desse irmão, e esse irmão se desviou e agora abriu uma brecha no coração dele entrar em maldição. Foi o que aconteceu. Não foi contra Moisés. Moisés não pecou. Entendeu a cilada de Balaão? Moisés não pecou, não é contra o líder somente. Esse é um ataque que vem sobre o corpo. Não é um ataque contra o líder. É um ataque contra o avanço do corpo. Então vai fazendo o quê? Vai dispersando o corpo. A igreja está indo, vamos supor, a igreja está indo, a igreja está indo, a igreja está indo, a igreja está indo. Esse ataque vem tirando as pessoas do meio da igreja, do meio da congregação, do meio da comunhão, visando o líder, visando os líderes, visando as pessoas, mas não necessariamente ele é contra Moisés, não era contra Moisés, mas Moisés teve que ter uma atitude. Olha a atitude de Moisés agora, mata o povo. Você entendeu? Quem que ficou agora culpado agora, irmão? Quem que ficou ruim na história? Moisés. Moisés mandou matar o povo. Aí depois você vai ver lá que o povo, cada dia que passava, ficava mais irado com Moisés. O cara é ditador. O cara é isso. O cara é aquilo. Por quê? Porque as ordens que vinham, sobrava tudo na mão dele. Você entendeu? Mata o povo agora. Agora pega os seus irmãos e mata eles. Agora faz isso daqui. Agora faz aquilo ali. Mas, de fato, Moisés nunca induziu isso. Era sempre uma questão que Moisés estava apagando um fogo. Então, de fato, aqui, o sistema de Balaão é fazer com que a igreja saia da comunhão. E a igreja saindo da comunhão, a igreja passa a dar lugar para a maldição operar. Sabe aquela igreja que está avançando, o negócio está começando a ir, e o diabo não tem como parar? Então começa a minar dentro da igreja. Pronto. A igreja acabou. Você entendeu? Então é um ataque sincronizado contra a igreja. É aqueles que têm informação da igreja e começam a jogar o coração dos irmãos contra os próprios irmãos. Ele ensina os Balaques, eles ensinam o mundo, ou seja, é aqueles que difamam, aqueles que vão para o mundo difamar a igreja, aqueles que dão para o mundo. Né? Quem nunca viu isso, né? Eu acho que, graças a Deus, a gente não tem isso daqui aqui. Mas está com raiva da igreja, vai para a internet. Quem já viu isso? Hashtag me sentindo. Então, mas por que você não vai para dentro da igreja falar isso? Por que você vai armar cilada? Por que você está dando a Balaão, perdão, a Balaque, que são os inimigos da igreja, munição? Você entendeu? Esses são os Balaão. Aí vai para fora difamar o nome da igreja. Aí levanta um monte de gente batendo na igreja. Irmãos, eu vou dizer uma coisa séria para vocês. Isso daqui eu falo com todo amor e cuidado. Não bata na igreja, irmãos. Não bata na igreja. Gente, quando eu começo a ouvir pessoas que comecem a bater na igreja, como assim bater na igreja, apóstolo? É porque a igreja. Vamos lá, vocês não me vê, por mais que a gente expõe pecado, expõe pecado, expõe pecado, expõe atitude errada, expõe muitas vezes comportamentos e doutrinas erradas. A gente não fica expondo igrejas. Mas porque essas igrejas, não, doutrinas, irmão, ó, essas doutrinas estão erradas, esses pensamentos estão errados, essa forma de conduzir está errada, por causa disso, disso, disso. Porque quando nós começamos a bater na igreja, você está batendo naquilo que Jesus está edificando. Jesus está edificando a igreja. Por que nós estamos batendo? Aí a gente se torna um opositor de Cristo. Entendeu? Então, Balaão é aqueles que começam a fornecer as circunstâncias
para que a igreja comece a apanhar. Então, cuidado. Cuidado se você não está debaixo, né, do sistema de Balaão. Ou seja, você está sendo uma massa de manobra por um coração avarento, entendeu? Alguém que está com um coração avarento e sendo uma massa de manobra, entregando a igreja para os balaques dessa geração, para encontrar modos de amaldiçoar, levando a níveis de prostituição. Então, a partir de amanhã, quer dizer, nós vamos fazer algumas pautas acerca desses pecados sexuais, porque essas pessoas estão sempre com problemas nessa área, né, da sexualidade, ou seja, são avarentas, logo estão sempre com as questões sexuais em confronto e idolatria, porque esse é o contexto. Armam ciladas, ensinam a idolatria e a prostituição. Bem? Amanhã a gente faz um limpa nisso daí. Mas graças a Deus todo mundo aqui está bem. A gente só está aprendendo, né, para ensinar para os que não vieram. E graças a Deus é tudo povo, gente boa. O povo bom, bem. Mas lembra que eu disse, irmãos, é fácil a gente se tornar Balaão. Então, não é difícil a gente se tornar Balaão. É só a gente ter um coração avarento e alguém que nos freia. Nos tornamos um Balaão. Porque o coração avarento, ele corre demais, ele busca rápido, ele quer muito. E aí, quando tem alguém que freia ele, vai causar uma dor. Foi o que a gente falou, né? A pessoa vem correndo, vem correndo, vem correndo, coloca a mão para pará-lo. Então, vai machucar alguma coisa. Não tem como. Alguém que vem em velocidade ou que corre e é parado, vai trazer uma dor. Então, é fácil nos tornar Balaão. É muito fácil. Então, cuidado que a gente pode estar sendo levado a isso. Sim, a gente vai fazer isso amanhã. Amanhã a gente vai trilhar isso daí. Amanhã a gente entra nas pautas. Amém? Irmãos, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E amanhã a gente bota fogo no parquinho. Amém? Deus abençoe.